Bom dia, igreja! Graça e paz de Cristo Jesus, amém? Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 22, nós vamos ler o texto a partir, expondo o texto com a leitura pautada nele. Quero dar um tema para hoje, para essa pregação: Laodiceia, a igreja que Cristo não conseguiu engolir. Você sabe que estamos trabalhando a ideia de comunidade viva ao longo desse trimestre e hoje concluímos esse tema, tanto aqui no púlpito, hoje pela manhã, quanto na nossa escola bíblica. A partir da semana que vem, já estudaremos um outro tema, um outro livro, uma outra abordagem, isso caminhando com o aniversário da igreja, que vai ser o mês de julho todo. Então, o que estamos trabalhando nessa ideia de comunidade viva é a ideia principal, a tese principal, que Deus não somente chama pessoas à salvação, mas ao longo do processo de revelação e de redenção, que é a Bíblia, Deus vai formando para si um povo. Então passamos pelo Antigo Testamento até o Novo Testamento, as cartas paulinas e as cartas do Apocalipse, sob a ideia de como Deus vai falando com o seu povo, vai corrigindo o seu povo, vai disciplinando o seu povo, vai ensinando o seu povo, para que esse povo seja de fato povo dele. Viva sob essa consciência, pertencemos ao Senhor. Você deve também ter em mente que as igrejas do Apocalipse, as mensagens de Jesus, as igrejas do Apocalipse, elas estão envoltas a um cenário de secularismo. O secularismo são influências que as ideologias, que as culturas, que as formas, que as cosmovisões que não advêm do Evangelho, que estão aí no mundo, entram na igreja, adentram a igreja. Então essa é a ideia aqui. As regiões, elas tinham a sua cultura, elas tinham as suas formas de pensar, e essa cultura adentrava a igreja e influenciava a fé dos crentes. Laodiceia era uma cidade invejável, é uma cidade construída no cruzamento de 3 grandes cidades imperiais. Era um tipo de lugar que o comércio rapidamente se dava natural, porque era uma cidade rica, próspera, num caminho adequado. Quem passava, parava, negociava. Quem negociava em Laodiceia, enriquecia. Essa cidade era uma capital administrativa e os seus bancos eram confiáveis. O próprio Cícero, que é um homem que viveu nessa época, recomendava a troca de dinheiro nos bancos de Laodiceia. O banco de Laodiceia, assim como tem o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, era um banco de fato confiável. Quando um terremoto destruiu, devastou a cidade recusou a ajuda de Roma. Roma veio ajudar, vocês sofreram um terremoto. Roma veio com o espectro americano, vou ajudar. Os laodicenses falaram, não precisamos de ajuda. Não recusaram por orgulho, recusaram porque tinham prosperidade, porque podiam se reconstruir mesmo por ocasião desse terremoto. Laodiceia também era conhecida por sua produção têxtil, especialmente por a sua lã preta lustrosa, sabe aquele preto, cor preta brilhosa? Os laodicenses eram especialistas nessa área. Abrangia uma escola de medicina com reputação conhecidíssima, era produtora de colírio medicinal, uma mistura de pó usada para esfregar nas pálpebras, riquezas, tecidos, medicina. Era de fato uma cidade que, olhando em primeira vista, sabia cuidar muito bem de si mesma. Mas havia um problema que os habitantes de Laodiceia conheciam bem e conviviam com ele no dia a dia. O problema que o texto oferece, que é o problema da água. Nós desenvolveremos ele ao longo da pregação, mas a ideia é que a cidade não tinha provisão natural adequada de água. Isso por conta da região onde ela estava ali colocada, geograficamente, e a água chegava lá de fato morna. E aí você bebe a água quente, ou seja, sem estar gelada, você até consegue. Quando você vai beber uma água gelada, é prazeroso. Mas esquenta a água um pouquinho, deixa ela morna e tenta beber.
É difícil. É essa figura que o texto vai apresentar. Seguimos então ao texto. Versículos 14 a 17 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Cristo começa se apresentando como ele faz nas outras cartas. E se apresenta com 3 títulos que estão no versículo 14. Cristo é o Amém. O Amém aqui não é como uma palavra de encerramento, sabe? Pai, oramos em nome de Jesus, Amém. Assim seja, né? Que significa Amém. A ideia aqui é que esse nome de Cristo é a confirmação definitiva de tudo que Deus prometeu. Cristo, então, é o Amém, é Ele que produz todas as coisas para a humanidade. Paulo usa essa lógica em 1 Coríntios 1:20. Todas as promessas de Deus, tudo que Deus falou, todos os sim de Deus são sim para a igreja em Cristo Jesus. Todas as promessas que Deus fez para o seu povo no Antigo Testamento, elas se cumprem em Cristo Jesus. Para uma igreja que está fechada para Jesus, que é o que o texto sugere no final, eis que estou à porta e bato, já há uma ironia silenciosa na apresentação. A confirmação de que todas as promessas, tudo que Deus tem para a igreja, está do lado de fora. Mas esse que está do lado de fora, esse é o Amém. A segunda afirmação, a testemunha fiel e verdadeira. E contrasta diretamente com o auto-engano que lemos no versículo 17. Eles dizem: somos ricos. Cristo diz: você é pobre, cego, nu, miserável. Ou seja, a igreja testificou sobre si mesma algo que Cristo Jesus, que é a testemunha fiel e verdadeira, a única verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus olhou para a igreja e viu que é diferente. Pegou isso aqui? Eles diziam algo sobre si, mas Jesus, que é a verdade, viu algo diferente. Entre os 2 testemunhos, os dos crentes, o da igreja de Laodiceia e o de Jesus, há uma diferença muito grande, porque Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. O texto também segue dizendo que Jesus é o princípio da criação, ou melhor, é a fonte primária de toda a criação. Você lembra do prólogo joanino, João 1? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É a ideia de que Jesus é pré-existente, eterno, existe eternamente. Então ele é o primeiro, porque ele é um ser eterno que criou todas as coisas. É como o título, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Não é a primeira criatura, mas aquele de quem tudo procede. Colossenses 1 diz algo importante. Fala assim, tem um trechinho que é bem pequenininho, que as pessoas dão pouco valor. Em Cristo tudo subsiste. Isso é lindíssimo. Tudo que existe, existe em Cristo. Daria para desenvolver mais aqui, mas a gente tem que terminar por causa da escola bíblica. Cristo, então, não está apresentando uma credencial modesta à igreja de Laodiceia. Cristo, nessas 3 afirmações, ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação, a fonte primeira de toda a criação de Deus. Ele está se apresentando como autoridade máxima sobre a igreja, como autoridade máxima sobre o que a igreja pensa de si mesmo, como autoridade máxima sobre quem ele é sobre a igreja, como autoridade máxima sobre aquele que verteu o seu sangue, comprou os crentes e agora é o cabeça do corpo
de Cristo, dele mesmo, que é a igreja do Senhor. Ele apresenta a autoridade máxima, e essa autoridade máxima torna o diagnóstico de Cristo irrecusável. Por isso, meus irmãos, quero alertá-los no final dessa série de Comunidade Viva e na última carta de Jesus às igrejas do Apocalipse. Uma igreja não se esconde do seu Senhor. Os crentes não se escondem do seu Senhor. Se você estiver no mais profundo abismo, o Senhor te encontra lá. Por isso, uma igreja saudável coloca os seus pecados diante de Jesus, porque é em Jesus que encontramos justiça, é em Jesus que encontramos salvação, é em Jesus que encontramos redenção. Por isso, se você vive em pecado hoje, arrependa-se dos seus pecados, coloque ele diante de Jesus, e lá você encontrará arrependimento e vida nova. Os versículos 15 e 16 então trabalham o diagnóstico. Jesus diz: eu sou o Amém, o princípio, o verdadeiro. Agora vem o diagnóstico. E a imagem é a imagem da água, que nós já trabalhamos aqui introdutoriamente. Cristo entrega essa imagem na linguagem do que aquela região entendia muito bem, muito melhor do que qualquer outra. Laodiceia ficava na região da Frígia, no mesmo vale de outras cidades conhecidas, como Colossos e Herápolis. Chamamos ali a geografia bíblica de Vale do Rio Lico, tá? 3 cidades próximas, assim, 10 quilômetros de distância, 7, 12. Você consegue calcular aí, da onde é daqui, 10 quilômetros? Eu também não consigo. Por isso que eu estou falando. Não chega a ser daqui ao centro, né, 10 quilômetros, mas... Oi? Daqui a Vasconcelos, viu como é que é perto? É perto. O meu pastor Vinícius, né? Mas o pastor José César, ele falava que eu era muito Nutella, que eu não conseguia ir da minha casa, da Estragua Branca, para a igreja da Vila Aliança andando, que ele ia andando de São João de Meriti até o Seminário Betel, porque ele não tinha dinheiro para pagar passagem. Eu falei, pastor, mas aí os tempos são outros, né? Agora, no meu tempo tem ônibus, tem Uber, tem carro. No seu tempo era aviação Canela mesmo. Então, o que eu posso fazer pelo senhor? Nada. Que bom que o senhor andou. 3 cidades próximas, cada uma com a sua identidade própria e cada um com uma relação específica com a água. E Herápolis era famosa por suas fontes termais, água quente, com propriedades medicinais, reconhecidas em toda a região. Quem ia em Herápolis buscava cura por meio da água. Colossos tinha água fria, limpa, cristalina, refrescante para beber. E até hoje, quando você está com a fisioterapeuta aqui, nossa ministra de música, vai reclamar talvez do método natural. Mas quando você às vezes está com torcicolo, você bota uma compressa de água quente. Compressa de água quente, né? Para você aliviar. Aí, por que bota, eu não sei, mas tem um cuidado medicinal ali, né? Como em Herápolis. Já em Colossos, a água é fria, ó. Água geladinha que botaram aqui, que nem é bom para quem está pregando beber água gelada, mas continuem colocando sempre, porque água quente não dá, irmão. Água morna não dá. Quem bebia água de Colossos era revigorado. Imagina você andou, como o pastor José César, andou de São João de Meriti até o Betel no Rocha, o que ele queria mais lá era o quê? Uma água. Coisa maravilhosa. Está em Bangu, naquele sol do verão, de sensação de quase 60 graus, quando você chega, isso aqui é uma água geladinha. Toda aquela região entendia de água, sabia distinguir o que servia e o que não servia, sabia o que era água quente, o que a água quente fazia, sabia o que era água fria, o que a água fria fazia, e sabia também que água morna não fazia nada. Então, nessa ideia das cidades próximas, os arquedutos que levavam água, os canos que levavam água lá para essa cidade, às vezes levavam água nociva, água morna, água que não tinha as propriedades de Herápolis e de Colosso, água que era inútil. E o pior, podia tentar se passar por fria ou por quente, mas enganava quem bebia. Era água falsa. Você lembra? Você sabe quando você vai num lugar e o cara fala assim, você pede uma carne, e aí você fala, irmão,
essa carne está boa, é picanha mesmo? É picanha. Quando você come, você claramente vê que não é picanha. Claramente. Porque picanha você morde, se morder forte, quebra até os dentes, né? Mas a carne, quando não é picanha, você tem que ficar, ó, aquela carne nervosa, sabe? Fica claro essa dinâmica. Então, basicamente, as águas que chegavam lá não eram as melhores águas, mas era vendida como se fosse uma água boa, e essa água era falsa. Cristo, então, usa exatamente essa imagem das águas da cidade, ou seja, Cristo, para criticar a cidade, primeiro não fala das coisas boas que ela tinha, mas fala do que ela tinha de confuso, de ruim, da água. E Jesus diz: assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quero lembrar aos irmãos que água morna não serve nem para fazer miojo. Essa era uma igreja tentando ser corpo de Cristo, mas não era. Era uma igreja com a síndrome do Pinóquio. Você lembra do Pinóquio? Era um boneco de madeira, um boneco que queria ser um ser humano de verdade. Tinha forma de gente, tinha rosto de gente, tinha membros, andava, falava, de longe parecia uma criança. Por dentro era só madeira. Não tinha vida, não era real, não era o que parecia ser. A história do Pinóquio é a história de algo que as pessoas buscam, que elas não conseguem fabricar sozinhas. Vida genuína em Jesus Cristo. Era o que essa igreja estava tentando fazer. Tentando produzir vida espiritual longe de Jesus, com Jesus do lado de fora da porta. Essa igreja dá náuseas em Jesus. Essa igreja, Jesus quer vomitar. Uma igreja saudável, então, não tenta fabricar vida por fora. Ela, de fato, recebe vida de Cristo, e essa vida que ela recebe de Cristo muda a forma como ela existe no mundo. Afinal de contas, não foi isso que Jesus ensinou quando começou o seu ministério? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É a ideia de quando estamos no reino de Deus, vivemos com a consciência daqui como se já estivéssemos nessa esfera celestial e eterna e gloriosa. É de fato a vida de peregrino, ou de forasteiro, se você preferir. É alguém que está caminhando, é uma igreja que está caminhando, como dizem as nossas músicas antigas, para Canaã celestial. Ela não é, a vida que ela tem não é produzida pela aparência como de Sardes, não é produzida pela riqueza da cidade. A solução em que a igreja está fundamentada precisa ser em Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Em quem os crentes precisam estar fundamentados, não é na seleção natural. Minha avó era crente, meu tio era crente, meu pai é crente, no passado eu era crente, no passado eu fiz. Não, precisamos estar fundamentados em Cristo, na vida passada, na vida presente e aguardando a vida gloriosa futura. O grande problema é que os crentes, ao viverem a igreja, ao viverem o reino de Deus, querem viver sobre o fantasma do passado, seja ele ruim ou ele glorioso. No passado eu fazia muito, no passado eu era um crente, no passado eu era água fria, no passado eu pregava o evangelho, o passado passou, e o presente tem que ser peregrino agora, tem que ser crente agora, tem que ser imagem de Deus para o mundo agora, tem que ser sal da terra e luz do mundo agora. Já falei para vocês a história. Fui pregar numa igreja, tinha 1000 pessoas. Aí a irmã falou assim, rapaz, era seminarista, palavra muito boa, mas deixa eu te contar algo. Tudo o que você falou, eu já sei, fiz tudo no passado, inclusive está difícil, qualquer pastor vir aqui me ensinar algo novo. Eu disse para o pastor, que é meu, pastor, eu posso orar por essa irmã abençoada? O pastor disse, pode. Eu falei, Senhor, a irmã aqui falou que já sabe tudo, que já fez tudo. Prepara ela e leva para morar com o Senhor. Está fazendo hora extra, Senhor. Leva ela para a glória logo. É essa fé morna,
É essa fé que tenta se fabricar por coisas externas, pelo que passou. É esse tipo de espiritualidade que Jesus quer vomitar, que é praticada pela igreja de Laodiceia. A igreja então não sabia que tinha um problema, e o versículo 17 fala muito sobre isso. É a cegueira espiritual da igreja, é a cegueira do diagnóstico, é a cegueira sobre si mesmo, que torna tudo mais grave. Uma pessoa doente, que sabe que está doente, ainda pode procurar um médico, ainda pode procurar o tratamento adequado. Mas imagina só, uma pessoa que está doente, mas não sabe que está doente, ou não acha que está doente. A doença vai consumi-la sem ela ter o tratamento adequado. Laodiceia não sabia que estava doente. O diagnóstico deles era diferente de Jesus. Para eles eram ricos e bem de vida. Para Jesus, eles eram pobres, cego e nu. Laodiceia estava morta e convicta que estava saudável e não sabia que era miserável, pobre, cega e nua. Paulo usa essa ironia também aos coríntios, que é uma região também próximo da Europa, de pessoas cultas, sábias e gente com grana, gente que acha que sabe tudo, gente que acha que tem uma espiritualidade sadia, mas que está permitindo que as coisas externas influenciem a igreja. Em Corinto, os crentes estavam inclusive participando da prostituição cultual. Paulo então diz em 1 Coríntios 4, 8 e 9, que é o problema ali da dissensão. Uns são de Paulo, uns são de Apolo. Paulo está resolvendo esse problema. Versículo 8. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornaram espetáculo para o mundo, tanto para os anjos, como para os seres humanos. Perceba que a ideia da riqueza próspera de Corinto, e aqui também de Laodiceia, estava entrando silenciosamente como critério de avaliação da vida espiritual. Quando eu comecei na igreja nos anos 2000, se você perguntasse quem era um crente abençoado, era o crente que tivesse a conta bancária mais cheia, era o crente que tivesse o melhor carro, era o crente que tivesse a melhor casa. Esse era o irmão abençoado. Esse é um aspecto secular, que não tem a ver com a fé cristã. Paulo diz de maneira clara em Efésios 1, Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Não estou falando mal do dinheiro não, tá? Amém? Se você tem sobrando e quiser me ofertar, eu aceito. Não estou falando mal disso. Não estou pregando contra a prosperidade financeira dos crentes, amém? Não estou dizendo que se o crente trabalhar, ele não pode ter uma vida próspera, amém? Eu estou dizendo que o que temos não pode validar a nossa vida espiritual. Você sabe, vou te dar um exemplo aqui. No passado, que ficou para trás. Isso não acontece mais hoje não. O irmão que tinha a maior contribuição da igreja, muitas vezes não era exortado por conta do pecado, porque ele tinha a maior contribuição da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? É disso que eu estou falando. Se você tem dinheiro, irmão, está trabalhando, está te prosperando, quer investir no negócio, faça isso em nome de Jesus. E eu quero ir lá no teu negócio, orar no teu negócio, abençoar o teu negócio. Amém? Achei importante fazer essa distinção. Uma comunidade de Laodiceia que refletia a cultura ao redor, sem perceber que havia trocado a vida em Cristo pela prosperidade da vida da cidade, que a cidade oferecia. O remédio, então, como diz a parte final do texto, vem de Cristo e não da cidade. Acompanhe comigo a leitura dos versos 18 a 22 e vamos caminhar para a conclusão. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, não para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus vai falar cirurgicamente do que é preciso e ele vai usar 3 imagens no versículo 18. Primeiro, ouro refinado pelo fogo. Lembra que eu falei que a cidade tinha os melhores bancos? Ou seja, não é o ouro dos bancos, mas é o ouro que Cristo oferece, que é purificado, que é testado, que é real. O ouro de Cristo, que é a riqueza celestial e eterna. E essa é uma temática bíblica. Procurem viver daqui como se fosse lá, porque lá o Senhor preparou para vocês um ouro, uma riqueza que não se corrompe, que não se mancha, que não se rasga, que não se destrói. É o que diz em Mateus 13, do 44 e 45. É o tesouro escondido, meus irmãos. Um homem, quando encontra o reino de Deus, tem que ter a consciência que encontrou um tesouro escondido. E na parábola do reino de Deus, ao encontrar esse tesouro, diz que ele largou, vendeu tudo que tinha e ficou com esse tesouro. É a ideia de que o reino de Deus, que a ação de Cristo, é muito mais valiosa do que os bancos desse mundo. É essa a ideia que Jesus está falando. É a riqueza que Ele oferece para a igreja. É essa riqueza que tem que reinar e governar os nossos corações. Ele fala de vestes brancas. Lembra que eu falei? A cidade tinha lã, tinha pano, tinha produção têxtil poderosa. Não a famosa lã, não a famosa veste que eles vendiam. Cristo usa isso no sentido para falar de si mesmo, porque as vestes brancas do crente não é a roupa branca que ele usa, por melhor que seja, linho, lã, sei lá, o que você preferir. As vestes brancas do crente são nos dadas por meio da obra e da justiça de Cristo Jesus. É Cristo que nos imputa a justiça, e aí temos as nossas vestes brancas, e vestes brancas é a imagem da santificação. A roupa branca do crente não é a roupa branca que ele veste, mas é a roupa santa do dia a dia que ele tem a partir da ação de Cristo Jesus. A terceira figura, colírio para ungir os olhos. Lembra? A cidade tinha banco, dinheiro, a cidade tinha lã, roupa, e a cidade tinha conteúdo medicinal para o olho físico. Cristo está dizendo que a cidade tinha essa escola de medicina famosa, mas Cristo oferece uma cura que os olhos não enxergam. Cristo oferece a cura para a nossa condição espiritual. A ironia é, a cidade que curava os olhos estava cega para enxergar a sua própria condição espiritual. Cristo usa a linguagem da cidade para expor exatamente onde a igreja falhou. E o versículo 19 diz de maneira clara: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. O diagnóstico que nós lemos dos versos 15 a 17, a ideia da água, é um diagnóstico duro. Essa figura de náuseas e vômito é uma figura de fato é chocante, é de repulsa mesmo. Mas esse diagnóstico não era rejeição. Na verdade, é um diagnóstico de amor que não desistiu. Cristo não está escrevendo, meus irmãos, para a igreja, para condenar a igreja e não oferecer uma saída. Ele não faz isso em nenhuma carta. Ele faz o diagnóstico e oferece a solução. Hebreus 12, do 5 ao 7, diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Não desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Perceba que o que o texto está apresentando é que a palavra do Senhor é um meio de graça. É que a exposição bíblica no meio da igreja do Senhor é um meio de graça, é um meio da Escritura.
os grandes pensadores teológicos diziam que quando o homem abrisse a Escritura e pregasse sobre Cristo, é como se Cristo, por meio do Espírito, estivesse falando sobre a igreja. Ou seja, a correção da Escritura é um meio de graça, a correção bíblica é um meio de graça, a correção de Cristo às igrejas do Apocalipse é um meio de graça para os nossos corações. Não é um ato de maldade, não é um ato de crueldade, mas na verdade é um ato de amor, porque está apresentado: seja zeloso e arrependa-se. Ao que se arrepender, esse será o vencedor. Ao que se arrepender, esse será de fato santificado pelo Senhor. E aí, meus irmãos, precisamos avaliar sinceramente se estamos nos perdendo em meio às nossas conquistas. Se o que conquistamos tem de fato roubado o nosso coração, roubado a nossa fé, roubado aquilo que somos, roubado aquilo que o Senhor nos chamou para ser ou não. Às vezes o que Deus nos dá como herança, como graça, pode sim roubar quem somos nele. É esse o alerta do texto. Não permita que as suas conquistas roubem quem você é no Senhor. Uma igreja saudável vive então até sobre o espectro das conquistas para a glória do Senhor. Chamamos isso de mordomia cristã. Tudo pertence ao Senhor. Riquezas, bens, tempos, talentos, tudo é do Senhor. Absolutamente tudo é do Senhor e nós na verdade não temos nada. Se somos crentes, peregrinos, nada temos. Tudo é do Senhor. Não seja aquele mordomo da novela doido, que não tem nada, não tem nem onde cair morto, mas ele usa o carro do patrão como se fosse dele para humilhar os outros. Você está entendendo? Não estou falando que você está humilhando ninguém não, tá, meus irmãos? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você não ser o mordomo que acha que é dono das coisas que são do Senhor. Tudo provém do Senhor, tudo foi o Senhor que nos deu graciosamente. Seja então um bom mordomo, um bom administrador das coisas que Deus te deu. E se possível, faça isso para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, para a honra do Senhor. As suas atividades, as suas aptidões, as suas atribuições, use todas elas para o louvor do Senhor. Ressignifique a sua relação com os estudos e com o trabalho. Trate isso para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor, para o engrandecimento do Senhor. Não para o engrandecimento pessoal prioritariamente. Amém, meus irmãos? Os versículos 20 a 22 trabalham a ideia da porta. Lembra que eu falei? Jesus está fora está do lado de fora, a igreja colocou Jesus do lado de fora. O versículo 20 é um dos mais conhecidos e um dos mais mal aplicados do Novo Testamento. Quantas vezes você já não ouviu? Você aí que não aceitou Jesus, Jesus está à porta do seu coração batendo, abre para ele entrar. Está fora de contexto. O texto é Jesus querendo entrar na igreja que colocou ele do lado de fora. É Cristo buscando a reentrada numa comunidade que na prática o havia excluído de dentro. E perceba que tudo isso é muito sutil, meus irmãos. E aí é que está o perigo. Porque quando é uma coisa clara, todo mundo vai falar para você, isso está errado, é claro. Mas quando é sutil é perigoso. Porque aqui não é uma hostilidade declarada. Eles não botaram Cristo para fora como os gadarenos. Lembra dos de Gadara? Jesus mexeu na questão econômica deles. Vai embora, Jesus. Está dando certo não. A gente vendia porco, você botou os demônios tudo no porco, os demônios morreram, a coisa ficou complicada. É melhor o senhor ir embora, a gente não quer isso não. É diferente. Ninguém está falando, Jesus vai para fora. Mas é uma indiferença morna. Porque uma igreja pode estar tão ocupada com a sua própria prosperidade, com a sua própria reputação, com suas próprias coisas, que Cristo pode estar do lado de fora, batendo para entrar, e não está lá dentro.
Isso pode ser visto nas nossas famílias. Nós podemos estar tão ocupados com as nossas coisas, tão ocupados com as nossas aptidões, tão ocupados com o que achamos que devemos fazer, tão ocupados procurando ter razão em tudo, que Cristo pode estar do lado de fora da sua casa. É uma igreja que fechou a porta para Cristo por dentro, sem perceber. Mas há a promessa: se alguém ouvir a minha voz, eu vou abrir a porta e vai entrar. Não é entrarei se merecerem, ou entrarei se melhorarem primeiro. A condição é ouvir o que o Espírito diz à igreja, abrir, Cristo entra e tem comunhão com ele. A ideia da expressão de fato é a imagem do jantar. Jantar juntos, intimidade real, não de uma visita formal, mas uma intimidade cotidiana. Depois da exortação, vocês estão prontos para que eu vomite vocês da minha boca? Jesus é gracioso. Jesus quer entrar e quer sentar, quer fazer parte do cotidiano. A imagem da mesa é uma ideia de intimidade cotidiana, que muitas vezes nós negligenciamos nas nossas casas. Quantas vezes sentamos à mesa, né? Agora é um no quarto, outro no outro, senta no sofá, vendo o jogo. Vai Portugal, vai Brasil. A imagem da mesa é uma intimidade cotidiana. Não estou dizendo que não pode torcer para o Brasil não, tá, gente? Pode torcer, segunda-feira estamos todos juntos, torcendo. Vocês entenderam, vocês são inteligentes. É uma clara imagem das bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse 29. As bodas do Cordeiro é a ideia de que o Senhor, na eternidade, estará íntimo e ceará com a sua igreja por toda a eternidade. Você lembra de José, meus irmãos? José foi traído pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi lançado fora pelos seus irmãos. Mas Deus preserva José e José vai para o Egito. Quando seus irmãos passam fome, quando seus irmãos precisam de ajuda, quem está lá para acolhê-los? José. José, então, é esse tipo de Cristo Jesus. E nós somos os irmãos de José. Quantas vezes nós traímos Jesus? Quantas vezes nós expulsamos Jesus? Quantas vezes nós vendemos Jesus? Mas quando formos até Jesus, abrimos a porta e ele entrar, Jesus vai nos receber como José, graciosamente, misericordiosamente. Venham filhos, venham à Igreja Batista Nova Betel, tenham intimidade comigo, arrependam dos seus pecados, a vida plena e eterna em Cristo Jesus, aleluia. A grande pergunta, meus irmãos, porque nós gostamos de dizer: venham todos, há lugar na mesa, o banco está vazio. A grande pergunta central nesse texto que nós precisamos fazer é: Jesus está na mesa? Eu tenho intimidade com Jesus? Eu convido Jesus para a minha mesa, para a minha casa, para a minha família, para a minha vida? Ou quando às vezes falamos de convidar Jesus, a gente coloca para depois. Essa é uma dinâmica às vezes do culto familiar. Vamos convidar Jesus, vamos adorar? Não, depois. Agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. A gente vai sempre colocando Jesus para depois. Você está entendendo o que eu estou falando? A grande pergunta não é se há lugar na mesa, porque há lugar na mesa. No reino de Deus sempre há lugar na mesa. Sempre há. Deus é... Ah não, isso aqui vai ficar mal. Mas Deus é como aquela pessoa que recebe todo mundo para jantar e o feijão está pouco e bota água no feijão e vem geral. Você entendeu? Sempre tem lugar na mesa. A grande questão é se Jesus está na mesa. Precisamos refletir sobre isso. Porque os de Laodiceia pensavam que Jesus estava na mesa. Mas Jesus deixa claro os seus equívocos. Vocês acham que são ricos, mas cai com calma, jovem. Vocês não são tudo isso que vocês acham, não. Vocês estão achando demais de vocês mesmos. Mas vocês, na verdade, são pobres, cegos, nus e precisam de arrependimento.
É dessa comunhão com Jesus, dessa comunhão real com Cristo, que nós encontraremos a vitória, encontraremos a vida no reino de Deus, como diz o versículo 21, Mateus 19, 28, diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. Se entrar no trono com Cristo não é uma imagem de repouso passivo, é participação na vida com Cristo, na união com Cristo, na autoridade de Cristo e na missão de Cristo. Lembra que Jesus falou? Toda autoridade me foi dada nos céus e na... Então a igreja recebe essa autoridade delegada de Jesus para viver aqui, apontando e sinalizando o reino de Deus, e até naquele grande dia onde Jesus julgará todas as coisas e reinará sobre todas as coisas, a igreja então, pela autoridade de Jesus, reinará com Cristo eternamente. Somos vencedores, ou somos mais do que vencedores, na linguagem paulina, não porque nós vencemos, jogamos bem, fizemos a melhor estratégia, ou porque no nosso time tem o Lionel Messi e não o Neymar, não é isso. Vencemos porque Jesus venceu na cruz, ressuscitou, reina eternamente, e a igreja do Senhor será vencedora, e reinará com Ele também, igualmente, para todo sempre. Uma comunidade então que descobre que o seu trono não é aqui, que seu pertencimento definitivo não é aqui, mas é o que está por vir. Essa comunidade vive o presente, não porque despreza o mundo, mas vive o presente olhando para lá, olhando para esse reino, com a consciência de que pertence a outro lugar. Ela é livre então para servir, para testemunhar, para proclamar, para avançar, para pregar, tudo a partir do momento em que Cristo é o fundamento. Quem tem ouvidos então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É emblemático que terminamos com essa série, do trimestre, com as igrejas do Apocalipse, fechando não só as 7 cartas, mas fechando a série toda, falando sobre comunidade viva. E eu quero concluir com algumas perguntas, e nós oramos e concluímos. A grande questão para cada um de nós é: você é uma comunidade viva? Ou melhor, você é um crente vivo? Essas são reflexões que cabem a partir do encerramento da série. A minha oração, a nossa oração, é que a Igreja Batista Nova Betel seja de fato essa comunidade viva, que vive a partir do Evangelho, que ouve a voz do Senhor, que corrige os seus caminhos, que chama Jesus para dentro, que Jesus está do lado de dentro, que tem intimidade com Jesus e vive como um peregrino, aguardando ou vivendo como se já estivesse nesse reino eterno. Que entende então, Nova Betel, que faz parte desse reino glorioso, e nada que esse mundo ofereça será mais valioso do que esse reino que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que a nossa fé, que a nossa consciência seja essa. Vivemos aqui, mas vamos para lá, que anunciemos o reino de Deus, que nos arrependamos, que Jesus seja de fato o centro, com a convicção de que venceremos com Ele, com a justiça dEle, com as vestes brancas que Ele nos concede. Amém?